conflitos de família são talvez os mais delicados que existem, né? E quando essas questões chegam na justiça, a abordagem não pode ser a mesma de um caso comum. É por isso que hoje a gente vai desvendar o processo especial criado aqui no Brasil para lidar com isso, as chamadas ações de família. E a grande questão é exatamente essa. Como é que a lei, que geralmente é tão formal, tão rígida, consegue navegar num terreno que é pura emoção, cheio de laços pessoais? A resposta, como a gente vai ver, é bem interessante. A chave de tudo está aqui. O sistema não foi feito para criar um vencedor e um perdedor. O grande objetivo é guiar as pessoas para uma solução pacífica, consensual. O confronto, a briga, é para ser sempre o último recurso. Para a gente entender como isso funciona na prática, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, por que esse direito é diferente? Depois, os tipos de ações, o passo a passo do processo, o que acontece se não tiver acordo, as proteções que existem e, no fim, umas atualizações bem importantes na lei. Vamos lá! Bom, primeiro ponto, por que essa área do direito precisa de um tratamento tão especial? A resposta está no objetivo final, que é tentar preservar os laços mesmo depois de um conflito, ainda mais quando tem filhos envolvidos. E olha, essa citação do jurista Humberto Teodoro Júnior resume a filosofia da lei de forma perfeita. A intenção é muito clara. A decisão de um juiz tem que ser a exceção, não a regra. A prioridade total, absoluta, é o acordo entre as pessoas, que muitas vezes é construído com a ajuda da mediação. Então, que casos exatamente entram nesse procedimento especial? Vamos ver agora quais são as ações mais comuns que seguem essas regras. O artigo 693 do Código de Processo Civil lista as principais: divórcio, união estável, guarda dos filhos, como vão funcionar as visitas e também as questões de filiação, tipo reconhecimento de paternidade. Basicamente, são situações que mexem com o centro da vida das pessoas. Agora, uma coisa que gera muita dúvida é a diferença entre casamento e união estável. Pensa assim, o casamento é um ato formal, sabe? Muda o estado civil da pessoa, precisa de registro. Já a união estável nasce da vida real, da convivência pública com a intenção de formar uma família, sem essa formalidade toda. Mas o interessante é que, na hora de terminar, os dois caminhos seguem esse mesmo rito especial. E o conceito de filiação é a base para muitas dessas ações. É simplesmente o vínculo legal entre pais e filhos, seja ele biológico ou por adoção. É esse vínculo que vai definir os direitos e deveres de guarda, de visita, de pensão. Certo. Agora que a gente já sabe o que e o porquê, vamos ver o como. Como é que um caso de família anda na justiça? A jornada começa com a petição inicial, quando uma pessoa entra com ação. Depois, vem um passo bem particular. A outra pessoa é chamada, não para se defender, mas para uma audiência de mediação ou conciliação. Essa audiência é o coração do processo. Se rolar um acordo, o processo pode acabar ali mesmo. Se não, aí ele se transforma e segue um outro caminho. E aqui está um dos pontos mais diferentes e, para ser sincero, mais polêmicos desse processo. A pessoa que está sendo processada recebe o chamado para audiência, mas, naquele momento, ela não recebe o documento com as acusações ou os pedidos que a outra parte fez. A lógica por trás disso, como explica o jurista Eupídio Donizete, é tentar criar um ambiente menos hostil para a negociação. A ideia é que, sem ler as acusações de cara, a pessoa chegue para a conversa mais aberta ao diálogo, com os ânimos menos exaltados. É bem intencionado, claro, mas essa medida também recebe críticas. Muitos especialistas dizem que isso pode deixar a pessoa em desvantagem, meio despreparada para conversar sobre coisas que ela só vai descobrir na hora. Mas a gente sabe que nem sempre o diálogo resolve. E aí, o que acontece quando as pessoas saem daquela audiência de mediação sem um acordo? O processo morre ali? De jeito nenhum. A partir daí, a fase especial, aquela focada no consenso, termina. O processo muda de cara. Ele passa a seguir as regras de um processo judicial padrão, onde o foco agora é outro. É a defesa, a apresentação de provas e, lá no final, a decisão do juiz. Então, o ponto crucial é esse. Assim que a audiência sem acordo acaba, um relógio começa a correr. A parte que foi processada tem 15 dias úteis para apresentar sua defesa formal, que no juridiquês se chama contestação. A partir daí, o processo segue para a fase de juntar provas para que o juiz possa ter todas as informações e finalmente tomar uma decisão. É claro que esse procedimento não ignora que, em conflitos de família, muitas vezes existe um desequilíbrio de poder, existem situações de vulnerabilidade. Por isso, a lei traz proteções bem importantes.
Vamos ver duas delas. Uma das maiores preocupações, sem dúvida, é a violência doméstica. Colocar vítima e agressor na mesma sala para uma mediação pode ser não só inútil, mas até perigoso. E pensando exatamente nisso, uma lei de 2023 trouxe uma mudança fundamental. Se tiver qualquer indício, qualquer sinal de violência doméstica ou familiar, o juiz pode, e na verdade deve, cancelar essa audiência de mediação. Nesses casos, a segurança da vítima vem muito antes da busca por um consenso. O outro pilar de proteção é o Ministério Público, o MP. Ele entra no processo como um fiscal da lei, para ter certeza de que os direitos de crianças, adolescentes ou de vítimas de violência não estão sendo desrespeitados. Nenhum acordo que envolva essas pessoas pode ser aprovado pelo juiz sem o ok do Ministério Público. E para a gente fechar, vamos dar uma olhada em duas atualizações na lei que são super importantes e que, olha, ainda geram muita dúvida por aí, mas que mudaram completamente o cenário de alguns processos. Esse ponto aqui causa uma confusão danada. Antigamente, existia uma figura chamada separação judicial. A pessoa se separava, mas não podia casar de novo. Esquece isso. Desde uma emenda constitucional de 2010 e que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, ficou decidido. A única forma de dissolver um casamento hoje é o divórcio direto. A figura da separação judicial não existe mais. E agora uma curiosidade jurídica que é fascinante. O divórcio póstumo. Imagina a cena. Uma pessoa entra com o divórcio, deixa claro que quer se divorciar, mas falece no meio do processo. A ação não morre com ela. Os herdeiros podem continuar o processo para que o divórcio seja decretado mesmo após a morte. Isso muda tudo na hora da herança e do estado civil. E a gente termina com uma reflexão. Essa aposta forte na mediação, na busca pelo acordo, é sem dúvida um avanço para tentar humanizar a justiça. Mas fica a pergunta no ar. Será que esse sistema, em alguns casos, não corre o risco de pressionar a parte mais frágil da relação a aceitar um acordo que não é tão bom, só para acabar logo com o conflito? É o grande dilema que a gente observa na prática do direito de família.